Em meio à vastidão das estradas do interior do Brasil, um caminhoneiro marcado pela perda encontra, no acaso de uma curva, muito mais do que uma vida a ser salva. Ele reencontra um pedaço esquecido de si mesmo. Quando seu Raimundo parou o caminhão para socorrer uma jovem desconhecida, jamais imaginou que aquele gesto simples o colocaria diante da maior revelação de sua vida. Entre memórias antigas, dores nunca superadas e histórias que pareciam perdidas pelo tempo, dois destinos se entrelaçam numa jornada que vai além do asfalto. É uma viagem de reencontro, cura e esperança. Porque às vezes, as voltas da estrada não nos levam apenas a novos lugares, mas a novas chances de amar e recomeçar. O motor do velho caminhão de seu Raimundo ainda roncava baixo quando ele desligou o contato e saltou para o chão poeirento da rodovia. O calor da Bahia castigava sem piedade, fazendo o suor brotar imediatamente na testa marcada pelo tempo. O barulho dos carros passando em alta velocidade na pista contrária soava distante, como se o mundo tivesse se afastado uns metros dele naquele instante. A mulher caída à beira da estrada parecia tão frágil quanto uma boneca quebrada. Vestia uma calça jeans rasgada no joelho, uma blusa de algodão branca manchada de sangue e terra, e seus cabelos escuros estavam embaraçados, grudados na testa suada. Seu Raimundo se ajoelhou ao lado dela com cuidado, verificou o pulso no pulso magro e suspirou aliviado ao sentir a batida fraca, mas firme. Graças a Deus! Murmurou para si mesmo, olhando em volta em busca de algum auxílio. Nada. Nenhum carro parava. Nenhuma alma viva além dele. Sem hesitar, a ergueu nos braços com esforço, sentindo o peso leve misturado à gravidade da situação. Levou-a até a cabine do caminhão, onde deitou a moça com todo o cuidado que usava para carregar suas cargas mais delicadas. Pegou a manta de viagem, a mesma que Marisa tinha bordado anos atrás, e cobriu o corpo dela, tentando preservar algum conforto em meio àquele caos. De mãos trêmulas, Raimundo puxou o celular do bolso da camisa e ligou para o número de emergência, descrevendo o local e a situação o mais claramente possível. Acidente grave, mulher desacordada, BR-135, logo depois da curva da Pedra Dourada, sentido Barreiras, explicou, a voz grave vacilando só no final. A atendente prometeu enviar uma ambulância imediatamente, mas alertou que poderia demorar por causa da distância. Raimundo assentiu para o aparelho, mesmo sabendo que a mulher do outro lado da linha não podia vê-lo. Desligou e, sem ter mais o que fazer, sentou-se no banco do motorista, os olhos fixos na jovem ferida, o coração pesando no peito como um caminhão carregado. Tentava não pensar no passado, mas era impossível. A imagem da esposa sorrindo, dos momentos felizes e do vazio que ela deixara, invadiram sua mente como um furacão. Foi então que, ao baixar o olhar, notou a bolsa caída ao lado do banco. Por instinto, inclinou-se, pegou-a e abriu lentamente. Lá dentro, entre documentos e um molho de chaves, havia uma foto amarelada. A foto o atingiu como um soco no estômago. A fotografia mostrava Marisa, ainda jovem, num tempo em que a esperança brilhava em seus olhos, abraçada a um homem e uma menininha de uns 3 anos. O coração de Raimundo parou por um instante. Seus olhos foram atraídos pela criança. Era a mesma mulher que agora dormia inconsciente no banco do passageiro do seu caminhão. Ele passou a mão trêmula pelo rosto, tentando processar a informação, mas as lembranças de Marisa começaram a invadir sua mente como um rio rompendo uma barragem. Recordou das poucas vezes em que ela mencionara um passado difícil, de decisões que teve que tomar sozinha, da tristeza escondida por trás de sorrisos forçados. Raimundo sempre soube que Marisa guardava segredos, mas nunca quis forçar nada. Agora, tantos anos depois, a vida trazia de volta um pedaço esquecido daquela história. Com a garganta seca e os olhos ardendo, ele segurou a foto com força, como se
fosse uma âncora em meio a um mar de emoções desencontradas. Os minutos seguintes pareceram eternidades. Raimundo mal piscava, atento a qualquer mudança no estado da jovem. O sol descia impiedoso no horizonte, tingindo o céu de tons laranjas e vermelhos, enquanto o ronco de motores na estrada soava, indiferente àquela cena silenciosa e íntima. Ele segurava a bolsa no colo, a foto escondida dentro dela, como quem protege um tesouro. O som distante de uma sirene finalmente rasgou o ar quente e trouxe Raimundo de volta à realidade. A ambulância se aproximava, luzes piscando, pneus devorando o asfalto. 2 paramédicos desceram rapidamente e se dirigiram ao caminhão. Um deles, um rapaz jovem de barba rala, bateu levemente na porta e perguntou: "O senhor que fez a ligação?" Raimundo apenas assentiu com a cabeça. "Pode deixar. A gente assume daqui", disse o outro, enquanto já abria a porta do passageiro e começava a examinar a jovem. Ele se afastou um pouco, sentindo-se inútil, mas seus olhos não desgrudavam dela. Enquanto os socorristas trabalhavam, conectando o soro e monitorando os sinais vitais da jovem, Raimundo se aproximou devagar. "Ela vai ficar bem?" perguntou com a voz embargada. O paramédico olhou para ele, avaliando a preocupação genuína nos olhos do caminhoneiro, e respondeu: "Tá estável. Se não tivesse encontrado ela a tempo, talvez fosse diferente. O senhor salvou a vida dela." Raimundo apenas baixou a cabeça, como se carregasse um fardo invisível. Quando os socorristas preparavam a maca para removê-la, um deles perguntou: "Parente dela, senhor?" Raimundo hesitou, segurando a bolsa contra o peito, antes de responder com um fio de voz: "Ainda não sei, mas talvez eu seja mais do que isso." Os paramédicos trocaram olhares rápidos, mas não insistiram. Colocaram a jovem cuidadosamente na ambulância e partiram em direção ao Hospital Municipal de Barreiras. Raimundo ficou ali parado por longos minutos, encarando o rastro de poeira que a ambulância deixava para trás, sentindo que sua vida, mais uma vez, estava prestes a mudar para sempre. Quando, finalmente, voltou para o caminhão, Raimundo não ligou o motor de imediato. Ficou ali encarando o horizonte tingido pelo pôr do sol, sentindo o peso daquela foto que agora parecia queimar em seu bolso. Sabia que tinha uma entrega para concluir, quilômetros a cumprir, compromissos a honrar. Mas também sabia lá no fundo da alma que aquela mulher caída na estrada era muito mais do que um acaso do destino. Era como se Marisa, mesmo depois de partir, tivesse deixado um último presente. Uma última missão para ele cumprir. Com o coração acelerado e a mente a mil, Raimundo ligou o motor, ouviu o ronco familiar do caminhão e colocou-se em marcha, seguindo lentamente em direção ao hospital. Sabia que, dali em diante, não seria mais apenas uma entrega de carga. Seria a entrega de uma nova história, a entrega de uma segunda chance que nem sabia que merecia. A claridade da janela incomodava, mas Gabriela manteve os olhos abertos, tentando se localizar no espaço frio e impessoal do hospital. As paredes brancas, o cheiro de éter e o bip ritmado das máquinas formavam um cenário que parecia pertencer a outra vida. Ainda zonza, ela moveu os dedos devagar, como quem testa o próprio corpo após um mergulho profundo. A cabeça doía, latejando em um compasso doloroso, e um peso indefinível pairava em seu peito. Quando a enfermeira se aproximou com um sorriso acolhedor, ajeitando a coberta com gestos delicados, Gabriela sentiu um calor humano que contrastava com o ambiente asséptico. "Você teve sorte, moça", disse a mulher, enquanto verificava os sinais vitais. "Um caminhoneiro te encontrou a tempo. Ele te trouxe para cá. Chamam ele de seu Raimundo, mas o nome completo é Raimundo de Almeida." As palavras ecoaram na cabeça de Gabriela como se uma antiga lembrança fosse puxada do fundo de um baú esquecido. Ela arregalou os olhos por instinto, mas não respondeu de imediato. A mente, ainda confusa pelo acidente, parecia tentar se organizar em torno daquele nome.
Raimundo de Almeida. Um nome que não era estranho. Um nome que sua mãe, Marisa, falava com uma mistura de saudade e reverência, como se fosse uma melodia antiga que ela nunca tinha esquecido. Gabriela passou o resto daquele dia num estado entre a vigília e o devaneio, tentando juntar as peças soltas da memória. As lembranças da mãe vinham como flashes desconexos. A voz suave, contando histórias do interior de Minas, os olhos marejados quando mencionavam um amor do passado, a insistência em manter certos segredos enterrados. Seu Raimundo era diferente, minha filha. Ela dizia quando entre um chá e outro deixava escapar alguma recordação. Cuidava da gente como quem aí cuida de flor rara, mas a vida é cheia de encruzilhadas. Gabriela sempre soube que havia algo não dito, uma lacuna no enredo da própria história, mas nunca insistira. Agora, ferida e sozinha num hospital de uma cidade que mal conhecia, sentia que aquelas palavras da mãe ganhavam uma dimensão nova. Fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o cheiro forte de desinfetante misturado ao perfume leve da loção que a enfermeira usava. No fundo do peito, uma intuição crescia. Aquela não era uma coincidência comum. Era como se a estrada, caprichosa e cheia de mistérios, tivesse decidido cruzar caminhos que nunca deveriam ter se separado. No dia seguinte, o som das botas pesadas ecoando no corredor denunciou a chegada de alguém. Gabriela, ainda com o corpo dolorido, virou o rosto lentamente e viu um homem de postura firme, calça jeans surrada, camisa xadrez aberta sobre uma camiseta branca e um boné simples nas mãos calejadas. Era seu Raimundo. Ele parou na porta hesitante, como quem pede licença para invadir um território sagrado. No braço, carregava uma sacola de supermercado de onde despontavam frutas e um pacotinho de pão doce. Gabriela sentiu uma pontada no peito, uma mistura estranha de ansiedade e ternura. "Posso entrar?" perguntou Raimundo, a voz rouca como quem teme a resposta. Ela apenas assentiu, o nó na garganta impedindo qualquer palavra. Ele puxou a cadeira para perto da cama, ajeitou o boné entre as mãos e ficou em silêncio por alguns instantes. Então, com movimentos lentos, tirou do bolso de trás da calça uma foto antiga, cuidadosamente plastificada. Estendeu para Gabriela, como quem entrega uma peça perdida de um quebra-cabeça. "Essa aqui é a Marisa, minha esposa", disse, apontando para a imagem. "E essa menininha é você, né?" Gabriela sentiu os olhos se encherem de lágrimas antes mesmo de conseguir balbuciar. "Era minha mãe." O peso daquele momento caiu sobre os dois como uma tempestade silenciosa. Gabriela segurou a foto com as mãos trêmulas, como se tocasse um fragmento sagrado da própria existência. Observou o sorriso jovem e vibrante da mãe, o brilho nos olhos da criança que um dia fora ela, e ao lado, o homem que agora a encarava com olhos marejados. Raimundo ajeitou-se na cadeira, pigarreou e baixou a cabeça, buscando forças que pareciam escassas. Quando eu soube que ela estava grávida, já era tarde. A vida tinha levado ela para outro caminho, e eu respeitei. Sempre respeitei. Mas nunca passou um dia sequer que eu não pensasse nela, ou em você. As palavras saíram arrastadas, carregadas de uma sinceridade que cortava o ar como navalha. Gabriela não conseguia falar, apenas apertava a foto contra o peito, sentindo como se de repente tivesse sido puxada para dentro de uma história que sempre pertenceu a ela, mas da qual nunca soubera os capítulos. O silêncio entre eles não era desconfortável, era denso, carregado de significados que não precisavam ser explicados. Do lado de fora, da janela, o sol começava a descer, tingindo o céu de tons dourados e cor-de-rosa, como se até a natureza compreendesse a grandeza daquele reencontro. Raimundo olhou para Gabriela e, pela primeira vez, sorriu de um jeito tímido, cheio de dor e esperança misturados. "Sei que não posso mudar o que passou", disse ele, a voz embargando de leve,
Mas talvez a gente ainda possa construir alguma coisa, se você quiser. Gabriela respirou fundo, sentindo uma paz que não experimentava havia muito tempo. Tudo parecia fazer sentido agora. As ausências, as perguntas não respondidas, o vazio inexplicável que carregava. Ali, diante dela, estava a origem silenciosa de tudo isso. Não como um fardo, mas como uma ponte para algo novo. E pela primeira vez, desde que acordara naquele hospital, ela conseguiu sorrir. Um sorriso frágil, mas verdadeiro. Eu quero conhecer essa parte da minha história, sussurrou emocionada. E Raimundo, ainda segurando o boné contra o peito, apenas assentiu, sabendo que aquela estrada que os unira de forma tão improvável ainda tinha muitos quilômetros para ser percorrida, juntos. Na manhã em que Gabriela recebeu alta, o hospital parecia mais acolhedor, quase cúmplice daquele novo capítulo que se abria diante deles. Raimundo chegou cedo, como fazia todos os dias, com a mesma sacola de quitandas mineiras nas mãos. Desta vez, recheada com pão de queijo, doce de leite e uma garrafinha de café passado em coador de pano. Gabriela, ainda com o braço enfaixado e a testa marcada pelo curativo, arrumava lentamente seus poucos pertences, tentando disfarçar a ansiedade que a tomava. Quando ele entrou no quarto, com aquele sorriso tímido e o olhar carregado de ternura, ela sentiu o coração aquecer. "Pronta para a estrada?" perguntou Raimundo, ajeitando o boné na cabeça. "Mais do que nunca", respondeu ela, tentando conter o sorriso que insistia em escapar. A enfermeira apareceu para entregar os papéis da alta e não escondeu a emoção. "Difícil ver tanta gente boa reunida num hospital hoje em dia", comentou, piscando para os dois. Raimundo agradeceu, ajeitou a sacola no ombro e, com cuidado, ajudou Gabriela a caminhar até o estacionamento. Lá estava o caminhão branco, reluzindo sob o sol forte da Bahia, como um velho cavalo pronto para mais uma jornada. Subiram na cabine e o barulho do motor sendo ligado soou como um batimento de coração, iniciando uma nova vida. A estrada à frente parecia uma linha infinita traçada sob o céu azul. Raimundo dirigia com uma tranquilidade rara, o olhar atento, mas relaxado, enquanto Gabriela se ajeitava no banco do carona, explorando com o olhar cada detalhe da cabine. Sobre o painel, um pequeno terço pendurado balançava suavemente com o movimento do caminhão. "Minha mãe também tinha um igual", comentou ela, quase num sussurro. Raimundo sorriu de lado, sem desviar os olhos da estrada. "Ela me deu esse aí no dia em me despedi dela. Disse que era para nunca esquecer que tem coisa que protege a gente, mesmo quando a gente não vê." Gabriela passou os dedos devagar pelas contas do terço, sentindo uma conexão antiga e nova ao mesmo tempo. Enquanto os quilômetros corriam debaixo das rodas, Raimundo ia mostrando pontos importantes do caminho. "Tá vendo aquela árvore caída ali?" Apontou para um jambeiro retorcido à beira da estrada. "Foi ali que quase perdi o caminhão numa tromba d'água, no verão de 94. Gabriela ria, encantada com cada história, como quem redescobre um pedaço perdido da própria identidade. O calor era forte, mas dentro daquela cabine, o ambiente parecia outro, acolhedor, seguro, familiar. No final da manhã, pararam num restaurante simples à margem da BR-135, em Bom Jesus da Lapa. O cheiro de feijão tropeiro e carne de sol invadia o ar, misturado ao aroma irresistível de alho dourando. Na manteiga, Raimundo escolheu uma mesa perto da janela, onde podiam ver o movimento lento dos caminhoneiros chegando e partindo. Quando o garçom, um jovem sorridente de avental azul, trouxe o cardápio, nem precisaram olhar. "Traz arroz, feijão tropeiro e carne de sol com macaxeira, moço", pediu. Raimundo e Gabriela assentiu. Enquanto comiam, o garçom curioso perguntou: "São pai e filha, né? Dá para ver pela cumplicidade." Gabriela trocou um olhar rápido com Raimundo e, antes que ele pudesse responder, sorriu e disse: "Agora somos." Raimundo abaixou a cabeça envergonhado, mas com um
sorriso emocionado escapando pelo canto dos lábios. Terminaram a refeição entre histórias de infância, causos da estrada e lembranças compartilhadas que, mesmo sendo novas, pareciam antigas. Antes de seguir viagem, Raimundo comprou 2 potes de doce de leite caseiro para levar, um para cada um, como uma pequena promessa silenciosa de que aquilo que estavam construindo duraria muito além daquela viagem. Com o sol já começando a declinar no céu, retomaram a estrada, atravessando campos de girassóis e longas cercas de arame farpado que delimitavam as fazendas. A luz dourada filtrava pelas nuvens, deixando o cenário com um brilho quase mágico. Gabriela encostou a cabeça no vidro e observou o mundo passando rápido demais lá fora, mas devagar o suficiente dentro dela. Eu cresci ouvindo histórias da minha mãe, disse, a voz suave como uma brisa. Histórias que pareciam tão distantes. Mas agora sinto que ela deixou uma história nova me esperando. Raimundo apertou o volante com força, como se segurasse também a emoção que ameaçava transbordar. Marisa sempre foi boa de plantar esperança, murmurou. Ela sabia que um dia alguma estrada ia te trazer para perto. E naquele silêncio, confortável que só existe entre almas que se reconhecem, seguiram viagem, cada um remendando à sua maneira os buracos deixados pelo tempo e pela ausência. Pouco depois das 4 da tarde, chegando às imediações de Floriano, no Piauí, foram parados numa barreira de fiscalização de rotina. Um policial rodoviário educado pediu os documentos do veículo e perguntou sobre a carga. Raimundo entregou tudo, trocou algumas palavras sobre o trajeto, enquanto Gabriela, no banco do passageiro, observava a movimentação com curiosidade. Era só uma pausa. Nada fora do normal, mas no breve tempo em que ficaram parados ali, algo inesperado aconteceu. Gabriela virou-se para Raimundo, segurou com força a mão dele e, olhando nos olhos, disse com firmeza e ternura: "Obrigada por ter parado naquele dia. Se você tivesse passado direto, minha vida teria sido outra." Raimundo, surpreendido pela intensidade daquele agradecimento, sentiu um nó apertar sua garganta. Apertou a mão dela de volta e respondeu com a voz embargada: "Obrigado você por me dar um motivo para seguir." E naquele instante, com a poeira da estrada subindo ao redor e o pôr do sol tingindo o céu, Raimundo sentiu, pela primeira vez, em muitos anos, que não voltava mais sozinho para casa. Voltava carregando um pedaço perdido da vida que, contra todas as probabilidades, havia sido devolvido. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e conte pra gente nos comentários o que você sentiu. Aqui no Estrada Narrada, cada história é uma viagem pela emoção, pelo reencontro e pela vida real. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem acredita que às vezes a estrada da vida guarda reencontros que nem o tempo consegue apagar. Nos vemos na próxima história.